Reformulação no Palmeiras. Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga, e é a respeito disso que a gente vai falar. Passando brevemente pelo jogo de ontem aí, Palmeiras venceu o Del Valle por 2-1, uma atuação que para mim não foi convincente, né? O Palmeiras mais uma vez demonstrou muitos problemas na criação e se mostrou também muito vulnerável aos contra-ataques do adversário, mas uma coisa é fato, Palmeiras se mostra competitivo e vence esse jogo, um jogo difícil, um jogo que garante o primeiro lugar do grupo e que dá ao Palmeiras a vantagem em brigar pelo primeiro lugar da colocação geral, o que dá pra gente o privilégio de decidir os jogos das próximas fases todos dentro de casa. Mas apesar disso, o Palmeiras demonstrou os mesmos problemas que vem demonstrando no meio de campo. Um meio de campo muito omisso na criação e muito vulnerável no contra-ataque. O Abel usou um 4-2-4 praticamente, com o Endrick voltando mais para pegar essa bola no meio, aproveitar o lugar vago pelo Veiga, que não estava em campo. E às vezes alternando também com o Lázaro, que fazia uma espécie de meia e de ponta pelo lado esquerdo, mas não funcionou muito. Uma porque o Lázaro não jogou muito bem ontem, apesar de muito participativo, não jogou muito bem. Flaco também participativo, mas não jogou bem, e fato é que a bola pouco chegou para o Flaco também, e a gente ficou muito na dependência do Endrick e do Estevão nas suas jogadas individuais. Porém, no primeiro tempo, o Estevão quase não foi acionado, né? Foi muito mais o lado esquerdo do Palmeiras que foi acionado, com o Lázaro e as ultrapassagens do Piquerez. Fora isso, a gente teve muita briga do Endrick vindo buscar essa bola no meio de campo, mas faltou criatividade para o Palmeiras, e faltou também um pouquinho de contenção, porque a gente sobe muito essas linhas quando pega um adversário, como foi o caso ontem do Del Valle, com uma linha de 5 e uma linha de 4 sem bola. Então, a gente precisa subir demais as nossas linhas, e quando a gente erra esse passe, a gente tem errado muito esse passe, principalmente na figura dos nossos meio-campistas, tem errado demais esse passe. Ontem, Richard Rios, apesar do golaço de falta, errou muito, e o Zé Rafael também, eu acho que tem errado demais alguns passes ali, e quando isso acontece e você não tem um outro volante de contenção, como poderia ser um camisa 5 ali, ou o Fabinho ou o Aníbal, embora o Aníbal estivesse indisponível, você fica muito suscetível a receber contra-ataques. Mas mesmo assim o Palmeiras chegou ao 2-0, né, com a falta do Richard Rios e depois com o pênalti do Gustavo Gomes, e no segundo tempo, depois das alterações, o Independente Del Valle veio mais ofensivo, subiu as suas linhas, fez uma espécie de 4-2-4 também, e começou a criar superioridade pelo nosso lado direito, lado esquerdo do Del Valle. Até que sai o gol do Lautaro Dias ali, um belo gol, né, que conta com uma falha do Gomes no começo da jogada ali. O Gomes acaba falhando e não conseguindo acertar o bote. O Lautaro também deu sorte, acredito, naquele lance que a bola passa pelos dois. E aí sim, depois ele dribla o Zé Rafael e coloca no contrapé do Everton. Aí o Abel decide mudar e pra mim ele acerta, porque quando ele coloca o Mike, ele corrige essa falha que estava no nosso lado direito. Ele dá uma sustentação maior pro lado direito e também permite com que o Rocha saia para dar o bote no jogador que estava se movimentando na nossa intermediária, o que faz com que não tenha mais essa movimentação livre e também não fique sobrando ninguém na direita. Para mim ele mexeu muito bem, neutralizou, e dali em diante o Del Valle não criou mais perigo pelo lado esquerdo. Porém, mesmo depois com a entrada do Veiga, com a entrada do Rony, a gente pouco criou. A gente continuou dependendo, sim, das jogadas individuais do Estevão, que tá jogando muita bola, jogou demais. Ontem parece que o pessoal do Chelsea estava para olhar ele, de fato deve ter gostado do que viu, porque o moleque é craque, é diferenciado, mas mesmo assim ainda falta um conjunto ali no meio campo do Palmeiras para poder potencializar isso que o Estevão pode entregar. E quando o Rômulo entra, bem no finalzinho da partida, a gente pode ter visto um pouquinho de melhora, pelo menos eu vi um pouquinho de melhora no meio-campo. O meio-campo parecia que estava mais preenchido aí, e tanto que teve uma tabela lá pelo lado esquerdo entre Rômulo e Piquerez que eu achei interessante. O ponto que fica nosso problema, como eu disse no último vídeo, para mim continua sendo o meio-campo, e eu acho que o Abel deve estar atento a isso, deve estar prestando muita atenção a isso, e deve corrigir isso. E isso nos leva ao ponto central desse vídeo, que é a reformulação que o Abel cita na coletiva. Além da reformulação na coletiva, ele citou também, ele relativizou, né, ele normalizou o fato do jogador estar insatisfeito no banco de reservas, o que eu achei sensacional, porque para mim isso elimina qualquer rastro de crise que possam estar tentando implantar.
qualquer mal-estar que possa estar tentando implantar, porque fato é que o jogador insatisfeito no banco de reservas é normal. O anormal é quando a gente vê um cara muito acomodado, muito tranquilo e tá no banco de reservas, significa que para ele tanto faz como tanto fez. Enfim, o Abel até diz que o jogador que não tiver azia com ele por estar no banco de reservas, ele troca. O que eu achei sensacional, além da resposta que ele dá pro jornalista, para quando for dar a informação completa, mostrar a fonte e tudo mais. Beleza. Crise neutralizada, Abel deixou um bom ambiente aí nessa coletiva. Eu acho que qualquer coisa que possa criar em cima disso vai parecer infundada agora, porque o Abel já tranquilizou dizendo que para ele isso é totalmente normal e que não tem nenhum problema dentro do elenco. Mas aí sim, vamos para o ponto focal, para o ponto central desse vídeo, que é a reformulação que o próprio Abel admite que precisa e que ele gosta disso. Uma oxigenação, como a gente fala, é muito benéfica. Uma porque te ajuda a manter o nível de competitividade dentro do elenco e o nível de motivação. Porque, afinal de contas, é fato que por mais que sejam profissionais dedicados, os jogadores que se encontram no Palmeiras hoje, quando você conquista tudo, quando você está há muito tempo nessa condição de titular absoluto, quando você está há muito tempo nessa condição como vários jogadores do Palmeiras estão, é normal uma certa acomodação. Isso é do ser humano. E com a adição de novas peças, e novas peças foram adicionadas ao elenco do Palmeiras, como é o caso do Aníbal Moreno, do próprio Lázaro, que tem sido mais utilizados aí, você gera uma maior competitividade. E além disso, a gente tem a volta do Bruno Rodrigues, a volta do Dudu e a chegada do Felipe Anderson. Mas não só esses jogadores, porque o Abel também cita o Fabinho, por exemplo, que para mim é um cara que precisa ter mais chance sim, principalmente agora que a gente não tem o Aníbal Moreno. Eu acho que uma das formas de você equilibrar esse meio de campo com 4 jogadores é um volante de contenção ser o Fabinho. Você joga com o Fabinho e o Zé Rafael e mais 2 outros meias, seja o Rômulo e o Luiz Guilherme, seja o Rômulo e o Veiga, seja o Rios e o Rômulo. Enfim, você tem muitas opções, ainda mais com as voltas de Dudu, com as voltas de Bruno Rodrigues e de Felipe Anderson. E o que me anima é que o Abel entende que realmente é necessário uma mudança no time, que realmente vai ser necessário uma modificação, uma reformulação. Embora ele diga que a reformulação vai acontecer com jogadores que já estão no elenco, e ele cita também os nossos zagueiros, o Naves, que para mim é um baita de um zagueiro, e cita também um zagueiro do Sub-20 que já está treinando com o time principal. Embora ele cite esses jogadores, ele cite a reformulação, na verdade, ele mostra que a reformulação vai acontecer com jogadores que já estão no elenco, que são esses garotos da base. A gente pode ver uma maior participação de um Luiz Guilherme, talvez uma maior participação de um Vanderlan, ou até mesmo de um John, que está há muito tempo lá sem jogar, né? E também tem já as chegadas confirmadas, como a chegada do Felipe Anderson. É claro que nesse momento a gente não sabe de nenhuma saída, a não ser a saída do Endrick. Mas fato é que o que nos anima é saber que o Palmeiras está num processo de mudança necessário do time, tanto de escalação, talvez até como de forma de jogar, como de alternativas de jogo, e que o Abel reconhece isso. Isso para mim é o ponto principal, porque de fato, se por um lado a gente entrega muito resultado e ele ressalta a importância dos resultados, porque o Palmeiras precisa continuar lutando pela vitória, por outro lado, a gente sabe que o rendimento dentro de campo, que a forma como o Palmeiras tem se apresentado, não tem sido muito sólida. O Palmeiras tem ficado muito vulnerável e ele reconheceu isso, principalmente com relação à partida contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras tem ficado muito vulnerável e tem sido muito pouco criativo na parte de criação de oportunidades. E o fato do Abel enxergar isso e admitir que terá uma reformulação no Palmeiras, que terá uma mudança, mesmo que seja com jogadores que lá já estão e com os que já estão confirmados de voltar de lesão e chegar, como é o caso do Felipe Anderson, já me anima. Eu espero que o Abel possa utilizar essa parada do Campeonato Brasileiro, que vai ser por 2 semanas, para poder ajustar alguns pontos, né? Para poder buscar alternativas de jogo. E eu acho que esse meio de campo precisa ser modificado. O Estevão é um baita de um jogador, não pode sair do time, mas lembrando que a gente não vai mais ter o Endrick. Então talvez seja possível você montar esse meio de campo com 4 jogadores e ainda ter um Estevão na ponta direita, contando com um centroavante só, seja ele o Rony na visão do Abel,
ou seja, o Flaco Lopes. Mas fato é que a gente precisa arrumar esse meio de campo e o Abel sabe que o time precisa de mudanças. Então é isso. Peço para você deixar o dedo no like se você não deixou, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e deixe a sua opinião se você também concorda com essa reformulação que o Abel aí admitiu que é necessária no Palmeiras. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Avante palestra!